Após uma grande quantidade de oficiais das Forças Armadas anunciaram que se recusam a permanecer no serviço ativo após inúmeros casos de corrupção revelados pela inteligência do Exército. O ministro do STM, Lourival Carvalho, responsável por condenar generais que participaram ativamente num escândalo de corrupção dentro da força, ordenou que os criminosos perdessem a patente e fossem expulsos imediatamente. Além do mais, a Justiça Militar decretou que os envolvidos fossem presos. O ministro que proferiu em sua decisão de prender os comandantes das Forças Armadas com base na Lei de Traição do Código Militar, evidenciando que os crimes cometidos pelos chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica são de extrema gravidade e que precisam de punição, já que também o Tribunal Militar acusou outros poderes de cooptar as Forças Armadas através de pagamentos de propinas. Com a chegada desse governo corrupto, as instituições ficaram ainda mais à mercê de uma quadrilha liderada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Lourival acatou a denúncia do chefe da inteligência do Exército, o general Décio Luiz Chons, que acusou o Poder Judiciário de comprar generais para desviar dinheiro do orçamento do Exército, tendo encontrado notas frias de vários produtos de valores milionários, inclusive vinhos importados que foram superfaturados pelo comandante do Exército, condenado no Tribunal Militar por desvio de dinheiro. De acordo com o chefão da inteligência do Exército responsável por ter descoberto essa quadrilha dentro das Forças Armadas, que envolve além de militares de alta patente, também políticos e membros do Poder Judiciário. O general Décio e sua equipe de investigadores estavam empenhados em interceptar generais que estariam agindo dentro dos quartéis desviando dinheiro em um grande esquema de corrupção envolvendo a alta cúpula, com a intenção de desviar milhões do orçamento do Exército. Com a chegada desse governo de bandidos, as Forças Armadas foram abaladas por grandes escândalos de corrupção, como havia alertado o general Décio Luiz, que foi escolhido a dedo para um dos cargos mais importantes do Exército a fim de continuar o seu brilhante trabalho após ter descoberto que havia generais envolvidos em esquemas ilícitos com ministros do STF. O relatório do general Décio cita vários pagamentos de propinas interceptadas pela equipe de investigadores ao flagrar que um ministro do Supremo estaria usando o general do Exército para desviar dinheiro do orçamento. O general-chefe do setor de inteligência do Exército Décio Luiz Chons notificou o ministro do STM general Lourival Carvalho por um esquema envolvendo a alta cúpula do Exército Brasileiro comandada pelo general Tomás Paiva, com políticos e membros do Poder Judiciário. Recentemente o general Décio mostrou evidências após a inteligência do Exército ter flagrado ilicitudes no emprego de militares para cumprir ordens específicas de ministros da Suprema Corte, autorizada pelo comandante Paiva, que permitiu ao STF cooptar militares do Exército. O general Décio havia revelado que o comandante teria recebido propina para ter concedido ao Supremo que poderiam ordenar que militares da força a fim de cumprir qualquer ordem dos ministros do Supremo. O ministro do STM Lourival Carvalho, relator do processo contra o ministro Alexandre de Moraes no STM, por crimes de coação, lavagem de dinheiro e propinas, com envolvimento do comandante do Exército, que também responde a mais 2 processos no Tribunal Militar pelo pagamento de propinas para comprar apoio de militares. A acusação de que o ministro Alexandre de Moraes teria favorecido o ex-presidiário voltar para o poder também está sob posse do ministro Lourival, que pediu investigação para o setor de inteligência do Exército da conduta criminosa de mais generais que estejam envolvidos nesse grande esquema de corrupção. A chegada desse governo corrupto ao poder favoreceu o ministro do Supremo na sua empreitada para perseguir seus opositores, e agora o alvo é as Forças Armadas, pois a Polícia Federal já está em posse de Alexandre de Moraes, sendo usada como sua milícia particular, depois que o delegado Rodrigo Bartolomei ter pedido o indiciamento do ex-presidiário, demitido da corporação por enfrentar esses criminosos poderosos, sendo que foi justamente o homem que foi responsável por dar prejuízo bilionário para a maior facção do país. Apreendeu mais de 500 milhões em dinheiro vivo oriundo de corrupção durante sua gestão na Superintendência da PF de São Paulo. A Justiça brasileira em abril determinou a devolução de mais de 200 milhões para uma liderança criminosa que foi solto pelo Supremo, após o montante milionário ser apreendido do tráfico em operações conjuntas da Agência dos Estados Unidos FBI e a Polícia Federal. O montante apreendido seria também para pagar aos juízes. Após o ministro Alexandre de Moraes ter recebido para favorecer o ex-presidiário corrupto, a PF se tornou capacho de bandidos que estão usando e abusando da corporação para cometer ilicitudes do tipo destruir evidências que podem colocar muitos magistrados numa penitenciária. Foi revelado que havia membros da mais alta corte de justiça do país envolvido com milionárias vendas de habeas corpus, após o FBI interceptar movimentações financeiras de milhões em paraísos fiscais, onde autoridades brasileiras lavam dinheiro a fim de esconder a origem dos recursos provenientes de propinas e até mesmo do tráfico. O delegado da PF de São Paulo, que foi responsável
responsável por descobrir um esquema de corrupção envolvendo o ex-detento Luiz Inácio. Rodrigo Bartolomé enviou um pedido de prisão ao PGR Augusto Aras, alegando que Lula havia pago mais de 50 milhões para evitar a prisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia negado a quebra de sigilo telefônico do petista, onde Lula apareceu em áudio vazado negociando propina. Bartolomé anteriormente pediu mandado de busca e apreensão em residência em São Paulo, do qual o delegado alega que o proprietário seria Luiz Inácio. Imóveis de luxo do petista seria oriundo de propinas. A investigação, que é conduzida pelo delegado, sofreu uma forte interferência do STF, após Lula entrar no Supremo para afastar Bartolomé da superintendência da PF, mesmo após a equipe do delegado descobrir mais um escandaloso esquema de corrupção envolvendo Luiz Inácio. Teria ido até o FBI, já que há relatórios da agência norte-americana citando o ex-detento como um dos beneficiários de um grande cartel mexicano que estaria expandindo suas operações para o Brasil. No começo deste ano, em janeiro, o delegado foi até os Estados Unidos, na sede do FBI, pedir ao diretor-geral-chefe da agência relatórios em que o ministro da Suprema Corte foi flagrado recebendo propina, pois o FBI tem monitorado várias autoridades suspeitas de envolvimento com cartéis internacionais, já que suspeitam de um grande esquema de corrupção, talvez até o maior da história. Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e o FBI, realizada em setembro do ano passado, prendeu chefes de cartéis, onde deram flagrante em negociações de propinas que deveriam ser pagas a políticos e membros do Poder Judiciário. De acordo com o FBI, cartéis estariam se expandindo aqui no Brasil devido à facilitação do Poder Judiciário, do qual o chefe da agência norte-americana declarou ser o mais corrupto entre todos os países. Para o delegado Rodrigo Bartolomé, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes deveria estar na cadeia. O atual superintendente da PF de São Paulo corroborou a notícia-crime dos 100 delegados da PF contra Alexandre de Moraes por abuso de poder e assinou um manifesto a favor de que seja instaurado processo contra o ministro no Ministério Público. Bartolomé citou que havia sido alvo de intimidação pelo ministro por ter dado seguimento numa investigação que envolve políticos ligados ao ministro. O delegado, que já havia dito que existem elementos para autorizar uma nova prisão de Lula, após surgirem novos elementos comprovando as práticas criminosas, pode colocar novamente na cadeia. Rodrigo Bartolomé pediu para que fosse conduzido a prestar depoimento em razão do áudio em que Lula dizia que deveriam ter matado seu ex-ministro e melhor amigo, Antônio Palocci. Bartolomé sofreu uma forte retaliação do Poder Judiciário quando Alexandre de Moraes pediu que fosse colocado sigilo na Justiça e retirado das mãos do delegado Bartolomé a condução que pedia pelo indiciamento do ex-presidiário. Por isso, o chefe da PF pediu aos agentes federais o cumprimento de busca e apreensão de documentos após o vazamento do áudio, pedindo um mandado para o juiz de primeiro grau para realizar a prisão de Lula. O delegado Bartolomé informou após isso que Lula tem padrinhos poderosos dentro da Suprema Corte e que estariam ajudando o petista a escapar da cadeia ao conseguir se blindar graças a um mandado de segurança assinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros estariam interferindo na condução de Lula, pois o delegado havia pedido que o petista fosse coercitivamente conduzido pela Polícia Federal. Um juiz de primeira instância assinou um mandado a pedido do delegado Bartolomé para que Lula fosse conduzido até a superintendência da PF em São Paulo. Um coronel do exército foi detido e levado preso após o plano fracassado de uma quadrilha que se infiltrou nas forças armadas para assassinar o general-chefe da inteligência, que descobriu o maior esquema de corrupção que desviaram mais de 100 milhões do orçamento do exército. O general Décio Luiz realizou uma brilhante investigação ao chegar até o cabeça da operação. Tal quadrilha, que se instalou no Palácio do Planalto, mandou destruir documentos importantes, onde revela que mais de 100 milhões do orçamento foi desviado. O Poder Executivo e o Judiciário decidiram que o general Décio estaria atrapalhando os planos da quadrilha, quando apresentou ao Superior Tribunal Militar os nomes de infiltrados nas Forças Armadas, dos quais receberam dinheiro vivo em propinas para conseguir o apoio de militares. Tal situação que levou à prisão de alguns figurões do Exército,
a perda da patente e fossem expulsos da corporação. A inteligência do Estado-Maior do Exército, que descobriu a existência desse plano, onde apontou Luiz Inácio, considerado chefe de quadrilha, que organizou o desvio de recursos do orçamento do Exército juntamente com o Poder Judiciário. De acordo com o chefe do Estado-Maior, o plano do coronel seria envenenar o general Décio, e ao vasculhar a casa do coronel, os investigadores da inteligência do Estado-Maior constataram um celular pré-pago contendo mensagens onde recebia ordens para colocar o veneno na bebida do general Décio. O governo do ex-presidiário quer, custe o que custar, diminuir os poderes da justiça militar para que os condenados pelo Superior Tribunal Militar recebessem um perdão do Poder Executivo, dos quais estariam sendo protegidos pelo ex-presidiário. Um grande número de militares do Exército estão agora exigindo que um novo comandante seja nomeado pelo Estado-Maior do Exército, após inúmeros casos de corrupção sendo abafados pela grande mídia, que voltaram a receber milhões do governo. A chegada desse governo corrupto novamente ao poder para corromper as Forças Armadas ao comprar generais e outros oficiais do Exército que traíram a corporação para que escondessem que, de fato, uma grande quantidade milionária de recursos do Exército foi desviada. O general Fernando Santana, ex-comandante do Sul e atual chefe do Estado-Maior, foi um dos responsáveis por ter denunciado o esquema de corrupção do comandante do Exército condenado pelo STM, Tomás Paiva, que teria agido para desviar dinheiro do orçamento do Exército. De acordo com o general Santana, os militares deveriam ter agido para prender o ex-presidiário que mandou destruir evidências de que houve vários desvios de dinheiro do orçamento nesses últimos 7 meses. Graças ao brilhante trabalho do general Décio Luiz, foi possível saber do maior escândalo de corrupção que aconteceu dentro das Forças Armadas. Os militares enviaram um ultimato para Luiz Inácio que não irão aceitar ordens do ex-presidiário. No cargo de chefe da inteligência do Exército desde 2020, o general 4 estrelas Décio Luiz, que tem mandato até 2025, os bandidos que estão no poder não esperavam que iriam ser pegos, visto que o governo corrupto de Luiz Inácio tentou abafar os esquemas. Mas o general Décio descobriu em maio que o ministro da Defesa de Lula teria recebido ordens para esconder evidências de desvio de dinheiro do orçamento do Exército.